Então, como tudo, o cérebro é um hábito, leitura também é um hábito. Então, isso também conversa muito diretamente com a nossa natureza, com a nossa biologia. A gente não pode enxergar que hábitos necessariamente são obrigações negativas. Eu posso ter um hábitos gostosos, prazerosos. Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que tá falando. A gente começa o episódio de hoje querendo saber como anda o ritmo de leitura por aí. Já rolou terminar um livro esse ano ou você ainda tá em um relacionamento enrolado com aquele título que nem lembra mais quando começou? São várias as pesquisas que apontam para uma triste e preocupante realidade. O número de não leitores, ou seja, pessoas com mais de 5 anos de idade que não leram nenhum livro em 3 meses, vem aumentando cada vez mais no Brasil. Hoje, nós brasileiros lemos uma média de 5 livros por ano. Só para ter uma ideia, entre os franceses esse número é de 21 livros e no Canadá, 12. Claro que são vários os fatores a serem listados como os culpados para esse cenário, né? A falta de políticas públicas de incentivo à leitura, os preços muitas vezes inacessíveis dos livros, a exaustão causada por rotinas extremamente corridas e, sem dúvida, a tecnologia e as telas. O Brasil está sempre no topo dos rankings de países que mais dedicam tempo à internet. E estudos recentes já atestaram que a gente sente cada vez que a gente tenta abrir um livro. Os conteúdos e postagens online das redes sociais estão prejudicando nossa capacidade de concentração para ler textos longos, entender argumentos complexos e fazer análises críticas. Como quebrar essa dinâmica? Fazer com que a Netflix e as redes sociais não tomem todo o nosso tempo livre. E quais as melhores dicas para construir ou retomar o hábito de leitura depois de adulto? Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo hoje o Pedro Pacífico, mais conhecido nas redes sociais pelo perfil Bookster. Advogado e um dos maiores influencers literários do país, ele dá dicas sobre o mundo dos livros e é autor de 30 Segundos Sem Pensar no Medo, Memórias de um Leitor. Pedro, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de ver que esse assunto está sendo cada vez mais falado. Eu adoro o conteúdo de vocês, então tô aqui no papel de fã também. Bora lá. Participa desse papo também a psiquiatra e neurocientista Natália Mota. Professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Natália atua principalmente nas áreas de neurociências aplicadas à educação e da psiquiatria computacional. Natália, obrigada por participar desse papo com a gente. Obrigada, é um prazer falar sobre esse assunto que é tão importante e às vezes é tão negligenciado, né? Fiquei muito feliz com o convite. Oba, que bom. Bom, gente, para começar, eu queria, respondendo com sinceridade, sem julgamentos, vocês têm sido bons ou maus leitores recentemente? Eu posso começar confessando que eu tenho sido uma péssima leitora. Esse episódio vai ser muito importante para mim. Bom. Quando muda de ano, a gente fica pensando, cara, eu li muito pouco. Aí fiquei muito chateada comigo mesma, e já coloquei naquelas metas de ano novo, de que vou voltar, sabe? Que coisa boa. Até uma coisa que eu costumo falar sobre o que é o bom leitor, né? Primeiro, eu acho que eu venho sendo um bom leitor, tá? Então, das poucas coisas que eu acho que eu posso me elogiar. E para mim, o bom leitor, eu acho que vai além de ler muito, né? Depois até a gente pode conversar mais sobre isso, mas eu acho que esse conceito de bom leitor envolve também um pouco o momento da escolha do livro, né? Se a gente está trazendo a diversidade, né? Prestando atenção no que a gente está lendo, e vai além do momento que a gente termina um livro, para a gente também ser pequenos influenciadores de livro. Então, você indicar um livro para alguém, você falar sobre livros no seu dia a dia, porque é isso que você falou, né? O cenário no Brasil é preocupante, os números são muito baixos mesmo, e então acho que quem lê, tem esse privilégio de ler, tem que meio que ser uma formiguinha nesse mundo, nessa transformação para incentivar mais leitores. Boa, Pedro, eu concordo contigo. Tem um aspecto que eu acho que é super importante a gente entender, que a gente criou essa tecnologia, né? Na verdade, esse é um avanço tecnológico da humanidade que tem aí 5.000 anos de existência, pelo menos, né? E que trouxe uma revolução na forma como a gente processa informação.
a gente consegue, através dessa tecnologia tão disruptiva, guardar a voz dos nossos ancestrais ali no aparato físico. A gente pode conversar, ouvir o Aristóteles falando com a gente, ainda hoje, né? A gente pode ouvir quem estava ali, né, na época do Egito Antigo, guardando suas coisas, né, através do Livro dos Mortos, fazendo seus testamentos ali. Então, a gente só consegue isso porque a gente conseguiu fazer algo que é muito importante, que traz um uso revolucionário no termo de espaço de cognição mesmo e de aparato neural que a gente tem. A gente, quando lê, a gente está literalmente ouvindo com os olhos. E é integrando informações que são do visual, é entendendo que um código que é extremamente visual vai te trazer uma informação auditiva e que traz, com a sua complexidade, por isso que é tão importante a gente ter atenção, que a partir desse momento em que a gente começa a registrar os nossos pensamentos no aparato físico e deixar aquilo para a posteridade, a gente também vai conseguindo trazer uma linguagem cada vez mais complexa, juntando aquele momento que aquelas pessoas estavam vivendo e um monte de informações que estão ali processadas naquele momento para a consciência de hoje em dia, por exemplo. Então, é sempre importante que a gente possa, através da leitura, como o Pedro estava falando, um bom leitor, ele precisa entender o que ele está lendo em contexto, em espelho com o que a gente está vivendo hoje em dia. Esse é o maior ponto que eu acho que um bom leitor deve fazer. É o que é que essa informação, o que é que essas ideias podem trazer de novo para a realidade que a gente está trazendo agora, e como que a gente pode utilizar isso da maneira mais do ponto de vista pessoal de cada leitor, o que é que essa leitura me traz, o que é que essa leitura me inspira, o que é que me traz de emoção, o que é que me faz tocar o mundo de uma maneira diferente. Acho que a leitura, ela, por ter uma natureza muito acadêmica, muitas vezes acaba trazendo essa sensação assim de que o bom leitor é aquele cara que performa, lê um monte de livro, né, ou lê muito rápido, né? A gente volta para a ideia de números, né, que a sociedade hoje em dia só pensa em números. Quantidade, né, e não qualidade, exatamente. Mas essa profundidade do que é fazer ideias novas a partir do que a gente consegue trocar, né, com pessoas diferentes da gente, que viveram em épocas diferentes ou que estão em lugares totalmente diferentes. Isso é que talvez seja o maior potencial de riqueza da linguagem escrita. Agora a gente fala muito, né? Porque acho que é isso, né? Muito um reflexo da nossa realidade, de tudo que a gente vive, tanto o que está escrito quanto os nossos hábitos ali de leitura, né? As facilidades e as dificuldades. Vocês recebem relatos de muita gente falando assim que está tendo essa dificuldade de prestar atenção, de se concentrar, de parar um tempo para ler? E queria saber assim, quais vocês acham que são os principais fatores assim para essa realidade? A Natália pode explicar depois mais do ponto de vista aí do nosso corpo e do nosso cérebro, mas eu não só recebo mensagens, como eu sinto isso, né? É algo que a gente está vivendo, né? Eu também sou uma vítima consciente das redes sociais, do celular. Isso é uma praga. Não, mudou a nossa forma. Mudou. É inevitável isso. Mudou o nosso comportamento. A gente sempre fala aqui que todo assunto que a gente vai falar, a gente acaba esbarrando em internet e redes sociais. Eles estão consumindo a nossa vida. Quantas vezes a gente abre o celular? Virou automático, faz parte da gente. E o mais louco são essas novas gerações que estão crescendo sem não saber como era a vida antes disso. Porque a gente sabe, né? A gente sabe que a gente enlouqueceu com isso. Mas eles não têm o parâmetro de como era antes, né? A gente sabe que isso é um novo normal, eles não sabem como era. Então, me preocupa um pouco. Mas sobre a leitura especificamente, a gente não consegue se concentrar. Mas eu até estava tentando procurar aqui, eu vou achar até o final da nossa conversa, uma reportagem que saiu recentemente, acho que essa semana, sobre como as crianças, acho que adolescentes, não conseguem ler textos longos, tipo mais de 10 páginas. Porque a concentração não permite. Tudo é imediato, tudo é rápido hoje em dia. Tem que ser hiperestimulado, então tem que ser estímulos pequenos e rápidos. Então, vídeos de 15 segundos. O algoritmo também não ajuda, porque ele não entrega, então você fica refém. E aí, quando você vive e tem uma rotina que as informações são entregues dessa forma, quando você tenta ir pro livro, você fala, é um choque, né?
E aí você fala, como é que eu vou ler isso? Essas 1000 letrinhas, 1000 linhas, sem uma imagem, né? E que duram vários minutos. Então, é um exercício que, se você não se esforçar, você não vai realmente ler. Precisa de um esforço, principalmente no começo, quando você não tem o hábito. Então, muita gente, eu não consigo ler. Mas você tá se esforçando? É igual ir na academia, né? As pessoas se esforçam super, fazem meta. Por que você não faz um pouquinho isso para leitura? Porque as pessoas não estão lendo. Então, quando eu penso aí em dicas, né, mais práticas, primeiro, eu leio antes de dormir. Então, o que eu faço? Eu coloco o celular longe de mim, lá no banheiro, deixo ele carregando, já coloco o alarme, coloco tudo e dou boa noite pra ele. Entendeu? Já vê o que. Porque se eu deitar na cama com ele na mão, eu vou ficar 1h30 vendo nada. Não, e tem essa, né? Porque você falou aí da pressa, né? Eu acho que a gente tá numa sociedade que é isso, né? Tudo a gente tem que fazer, parece que com menos tempo possível, né? O máximo que a gente conseguir resolver o mais rápido. Só que no celular a gente perde muito tempo sem perceber, né? Muito. Perfeito. E com razão, porque eu fico pensando também que às vezes a gente… Por exemplo, vou dar um exemplo meu, assim. Às vezes eu chego no final do dia, a cabeça já pensou tanto que você quer uma coisa que você não precisa pensar nada, né? Mas aí eu também… Aí é que tá. Exatamente. Essa é uma falsa sensação de que você não tá pensando em nada. Isso eu escuto muito. Mas eu leio o dia inteiro, eu sou advogado, como é que se faz eu ler o dia inteiro? Eu falo, gente, vocês têm que entender que ler, que se você lê coisa técnica, é totalmente diferente do que quando eu chego em casa e pego um livro, eu tô fazendo. Só tem a mesma coisa de ler. Então você não vai ler legenda aqui no Instagram, você não vai assistir um filme e ler legenda, a mesma coisa, você tá lendo. Mas, ler um livro, a minha leitura de livro é prazer. Aí que vai muito importante no que você escolhe pra ler. Que aí também é um outro problema da nossa sociedade, que só quer ler coisas utilitaristas, esses livros que vendem fórmulas mágicas e tal. Realmente vai ser informação e vai ser um livro mais denso, mais chato, talvez, para aquele momento. Mas se você pegar uma história gostosa, uma história legal, aquilo é prazer. Aquilo aí não casa com esse discurso, tipo, já li muito, tô cansado. Não, você tá curtindo, ela tá relaxando. Precisa mudar essa visão, entender que o que se passa lendo no dia a dia de coisas de trabalho não tem nada a ver, apenas o simples ato mecânico de ler, do que a leitura que eu faço à noite. E aí, Natália, eu também já te passo com uma pergunta, mais uma curiosidade minha, porque quando eu pego um TikTok na vida, principalmente o TikTok, eu acho que é a rede que mais dá essa sensação de realmente vício, você não consegue largar, porque é tão rápido e são conteúdos que de alguma forma te interessam, que você não consegue, você fica, só mais um pouco, porque, né, assim, é uma loucura. Perfeito, Pedro. E é exatamente esse um mecanismo que é super importante a gente entender. O cérebro da gente, ele é uma máquina de aprender, né? Se a gente puder resumir, assim, em 5 centavos, o que o cérebro faz, né? O coração bombeia sangue para o corpo todo. O cérebro, ele aprende. E ele aprende para te adaptar à tua realidade, à realidade que está acontecendo naquele momento. Os algoritmos, normalmente, eles são feitos de uma forma que eles vão te apresentar cada vez mais conteúdos que você gosta. Então, isso vai trazendo um sistema de recompensa que você, primeiramente, se identifica por esses aspectos sociais, de identificação social que a gente tem. Poxa, isso daqui é uma coisa que eu penso também parecido. Eu já senti isso na minha vida. Já vivi isso, gostei, vou seguir. E fica ali se alimentando mais desse conteúdo. Mas você também está dando like e está treinando o teu cérebro a gostar de conteúdos daquele formato. Ou seja, conteúdos multimídia com bastante apresentação, né, audiovisual, com aqueles formatos que são bem populares dos memes, né, informações curtas e informações empacotadas, e você vai treinando o teu cérebro a consumir informação dessa maneira. Então, como tudo, o cérebro é um hábito, você bem lembrou. Leitura também é um hábito, né? Ter a prática de fazer exercício físico é um hábito. Dormir bem, acordar bem, também é um hábito. Então, isso também conversa muito diretamente com a nossa natureza, com a nossa biologia. As nossas relações sociais, a maneira como a gente busca essas relações também são habituais. E a gente, nesse processo de treino, quando a gente se engaja muito fortemente em mídias sociais e nessa forma de viver esse convívio social, você acaba trazendo uma pressão de treino para o teu cérebro que entende informações curtas e rápidas e sem muita profundidade. E isso
é quase em oposição ao treino que a gente tem com o hábito da leitura, que é você ter um universo muito mais imaginado, muito menos multimídia e também muito mais personalizado e por um tempo mais sustentado, de atenção mais sustentada também. Então, no momento que você está lendo um livro e que você adquire esse hábito, e eu concordo muito com o Pedro aqui nesse ponto, é um ponto extremamente importante para a gente saber, e muitas vezes as pessoas podem se sentir assim, poxa, eu sou um mau leitor, eu não dou muito para isso, eu nunca cliquei muito com leitura, né? Eu nunca gostei muito disso. Talvez uma forma melhor de expressar isso seja, eu nunca cultivei o hábito de leitura, né? Mas adquirir esse hábito tem uma dica, que é ser consistente, né? Hábito precisa Natália, de eu quero te consistência. abraçar, porque tudo que eu falo, assim, sabe? Desculpa, só quis fazer esse comentário, porque eu tô muito feliz. Não, Abraço virtual. Abraço virtual. Porque esse tema me fascina e me preocupa. É o que eu mais gosto, dos mais que eu gosto de falar. E a questão do hábito, eu insisto muito, né? Eu tenho uma frase que falo todo dia, basicamente, que a leitura é um hábito diário. Porque é a consistência, né? É a constância. E algumas pessoas criticam e falam, mas a leitura é hábito. Leitura não é hábito, leitura é paixão, leitura é prazer. Eu falo, gente, pode ser, mas não deixa de ser um hábito. Uhum. A gente não pode enxergar que hábitos necessariamente são obrigações negativas, né? Uhum. Eu posso ter hábitos gostosos, prazerosos, né? Eu tenho o hábito de assistir alguma coisa que eu gosto em determinado momento. Eu tenho o hábito de ler, é uma coisa gostosa, para mim é um hábito delicioso. E eu acredito muito, cada vez mais, que se a pessoa não tem essa constância, ela não vai ter um ritmo bom de leitura, nunca vai treinar um ano e falar, eu li bastante. Porque você ficar lendo de vez em quando, você não consegue manter, aí você abandona o livro. Não, sem contar que você começar a ler um livro aqui, aí passar um mês, você lê mais umas páginas, péssimo. É péssimo, desestimula. Tipo, desestimula você fica sem ritmo. Isso. E a nossa vida cada vez mais é mais corrida. Então, se você for um leitor de pouco tempo, né, de poucos dias, a ideia seria que você lesse bem mais por dia, mas você não vai conseguir ler muito tempo. Então, na minha opinião, eu recomendo ler um pouquinho todos os dias. Aí, 5, 10 minutos, tá bom. Se você ler 5, 10 páginas por dia, depois faz as contas aí que vão dar vários livros, tá? Sim. Então, eu acredito, né, muito nisso e vejo na prática, realmente, quem passa e precisa de esforço no começo, repito, colocar um pouquinho da leitura por dia, você vai se surpreender o quanto você vai ler no final de um ano. Não comece com essas metas loucas que todo mundo começa no início do ano. Eu vou ler 50 livros, 1 hora por dia, e depois de 3 dias você não vai conseguir mais. E é isso, né? É isso. Quando começar a sua rotina, você vai chegar cansado em casa, você não vai conseguir ter cabeça pra ler 1 hora, não vai dar. Eu não consigo, por exemplo. Só que, enfim, é real urgente pensar, né? Porque é muito louco a gente pensar nessas capacidades que a gente pode perder sem isso, né? Então, assim, concentração, fazer uma análise crítica de algum conteúdo, né? Até isso da criatividade, né, Natália, que você comentou, que é muito interessante, que é isso, né? Acho que o ato de ler ali é uma das coisas que estimulam muito a nossa criatividade. E hoje em dia, essa geração que vem aí, já tem várias pessoas mostrando como ela pode ser não tão criativa, porque é isso, tá tudo dado ali, né? Tá tudo entregue. Eu achei aqui aquela notícia que eu vi que saiu essa semana, no dia 29, antes de ontem. Texto mais longo lido por 66% dos alunos brasileiros não passa de 10 páginas. No Chile, normal é mais de 100. Exatamente. E isso fala muito sobre a nossa cultura. A gente tem um passado histórico que a gente precisa superar, mas para superar a gente precisa falar mais abertamente sobre ele, que são as desigualdades de acesso à educação. E que pegam e faz uma interseção de vários recortes de grupos que sempre foram marginalizados na nossa sociedade. Então, é muito importante que a gente entenda que quando a gente elitiza um hábito, como, por exemplo, o hábito de leitura, o próprio ato de democratizar esse comportamento é um espaço disruptivo, é um espaço de libertação, é um espaço de conscientização e empoderamento, né, de parcelas da população que deveriam ter acesso cada vez maior a esse hábito de leitura, né? Quando a gente coloca o cérebro nesse desafio,
a gente traz uma situação que é muito interessante do ponto de desenvolvimento cognitivo. A gente expande a nossa capacidade de memória verbal e de capacidade de integrar informações de uma maneira que promove criatividade e que promove uma série de flexibilidades cognitivas que te permitem ser mais criativo para resolver o corre do dia a dia. Então, desenrolar mesmo, né? A gente pensa assim, não é que aquele bom leitor precisa ser só aquele intelectual, ou aquela figura de nerd que tem a vida tranquila e que está de forma ganha. Não, de jeito nenhum. Sim, isso acontece muito. A gente cria uma imagem na nossa cabeça de um leitor também, né? Totalmente, de quem é um leitor. E isso é uma questão social também e política até nessa. Da onde vem, por que criaram essa ideia do intelectual? Para restringir o conhecimento, né? Estamos acima de vocês. Isso é muito perigoso, né? Isso é muito problemático. Então a gente tem que desconstruir totalmente essa figura do intelectual quando falamos de livro, tá? E lógico que tem a importância da academia, dos textos, né, do estudo técnico da literatura e tal, mas quando a gente fala do leitor comum, como eu, a gente tá falando de qualquer um pode ler aquilo. E a ideia é de tirar realmente o livro do pedestal lá inalcançável, né? Trazer, as pessoas têm medo de falar de leitura, porque tem medo de falar uma bobagem. E não aí tem bobagem, né, gente? É muito a louco. Sua opinião. É muito louco pensar também que as redes sociais tiraram tudo isso da gente ali, de certa forma, mas elas também trouxeram algumas redes ali, né? De onde a gente menos esperava, talvez, né? Por exemplo, o TikTok ali, ter toda uma rede de BookTok ali, né? Que pra falar sobre livro. É muito louco também pensar que tem esse movimento contra a corrente, que ele é menor, eu acho, do que o que as redes sociais causam no nosso cérebro. Mas é louco pensar, né? Que... É muito louco. E realmente, mas funciona muito. Eu sou um produto do incentivo das redes sociais de leitura. Eu criei o Bookster há 6, 7 anos por conta do Instagram. Eu não lia eu lia muito menos. Eu mergulhei nos livros por conta de perfis que eu descobri por acaso nas redes sociais que falavam de livros e eu comecei a seguir, comecei a ler muito mais, diversificar minhas leituras e tal. Eu falei, porque ninguém tá falando sobre essa maravilha? E aí eu falei, preciso criar um Instagram então pra também falar e tentar atingir o maior número de pessoas possíveis, furando essa bolha de só algumas pessoas, entendeu? Falar do leitor comum pro leitor comum, de quem não sabe pra quem não sabe. Vamos aprender junto. Então, eu não só acredito, e a internet pode incentivar e estimular a leitura, como eu sou uma prova viva disso, entendeu? Muito legal. Eu acho que aqui tem um pensamento sobre redes sociais que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que é uma forma mais realista da gente pensar nisso. Assim. A gente tem tido muitas críticas, né, à maneira como que o caminho que a gente está seguindo. E a gente tende a criticar aquilo que a gente percebe que é diferente de um padrão que era pré-estabelecido. E realmente é diferente. A gente está vivendo uma revolução tecnológica que muda a forma como a gente se socializa no mundo. Né? Isso que permite, né, a gente acessar o Bookster, né, acessar canais e pessoas, né, que têm pensamentos que podem ecoar com você. É diferente, não necessariamente melhor ou pior. Quando a gente fica muito nesse embate, né, de julgar, uma geração está indo melhor, está indo pior, isso pode criar uma série de resistências até mesmo a uma cultura que a gente quer promover, né? Eu não acredito que seja algo que vá acabar. Eu acho que o mundo como era antes das redes sociais vai morrer com a gente, viu, Pedro? A gente vai escrever muito sobre isso. Muitos livros. Pra ter essas memórias. Nossos netos, né? Um dia tava passando no museu com meu filho, ele viu uma máquina de escrever. Aí ele, mãe, o que é isso? Aí eu, ai, meu filho, isso é uma máquina de escrever, meu filho. Olha só, você tecla aqui as letrinhas e ela vai pegando aqui no papel. Aí ele, mãe, como isso é moderno, mãe. Você digita e já sai impresso. Olha só o salto. É importante a gente pensar também do ponto de vista de saúde, né? Quando a gente está colocando o hábito de leitura na vida,
né, em que você permite esse momento de maior tranquilidade do ponto de vista de estímulos sensoriais. Você está tendo apenas uma modalidade de estímulo sensorial que está construindo abstratamente no teu cérebro uma série de cenários, visualizações, né, ideias novas, combinando com tuas memórias. Às vezes um personagem de livro vai parecer com a tua mãe, né, e no teu filme interno vai ser tua mãe que está interpretando ali, né, aquele papel. E isso tem uma riqueza que vai construindo uma série de aparatos cognitivos que a gente vai trazendo uma poupança mesmo, como uma poupança cognitiva para o nosso cérebro, aquilo que a gente chama de reserva cognitiva, né? Isso tem um efeito em termos de prevenção mesmo, de qualidade de cognição para a tua longevidade, que é muito importante. Tem um trabalho que eu fiz em colaboração com a Bárbara Malcorra, a Lilian Rubner, a Janaína Weisheimer, que se estuda, a Bárbara, no doutorado dela, ela coletou dados, né, narrativas de idosos que tiveram baixa escolaridade. E elas promoveram, então, um curso para promover hábitos de leitura e escrita breves para essa população, vendo como isso teria algum efeito de proteção sobre essa cognição. E o que a gente percebeu é que hábitos de leitura e escrita tinham um efeito tão forte quanto o próprio envelhecimento, quanto a própria idade, em manter uma fala que fosse uma fala mais organizada, uma fala mais conectada, uma fala mais rica de informação verbal. Caraca, que legal isso. Muito. Nossa, eu vivi muito isso em casa. Eu moro com minha tia, ela tem 72 anos. E ela foi uma pessoa que não tinha muito hábito de leitura, assim, né? Enfim, precisou trabalhar muito, precisou ralar muito pra né, pra chegar ali em um lugar. E aí, sei lá, uns 10 anos, assim, ela se aposentou. E ela sempre amou a história da África, sempre gostou muito do assunto e nunca se aprofundou. E hoje ela sabe tudo. Minha casa tem livros, assim, até o teto não é por mim, é por ela, que lê tudo e sabe tudo. É muito louco, assim, né? E é uma prova de que a gente consegue construir esse hábito também, né? Não tem idade pra ser leitor, Sim. né? E aí, a gente falando dessas questões também, uma mudança que teve também foi a do livro físico e do livro digital, né? Queria saber se vocês têm um time ou não, vocês mesclam bem entre esses dois, livro físico e livro digital. E se tem benefícios, por exemplo, que o livro físico pode trazer pra gente, que o digital não traz, enfim. Tem uma literatura interessante que está surgindo agora do ponto de vista de pesquisa, desde o início desse século, em que compara leituras impressas com leituras digitais. E a gente tem visto um desenvolvimento grande da parte tecnológica para permitir mais acesso digital, e que eu acho que torna essa pergunta um pouco mais complexa. Tem vantagens e desvantagens para ambos, né? Uma grande vantagem do livro físico é que, por ele ser, primeiro, né, como dizem as crianças também, isso eu ouvi do amiguinho do meu filho, tá? Que é muito melhor o livro físico porque ele não acaba a bateria, né? E isso é uma realidade que só quem é nativo digital para entender, né? O acesso a um carregador de bateria é algo muito importante hoje em dia, né? E isso é um ponto que exemplifica também acesso do outro lado a títulos diferentes, quando você tem, por exemplo, a possibilidade de, num Kindle ou numa biblioteca digital, poder passear por vários títulos diferentes e ter uma diversidade de títulos que pode permitir acesso a uma maior variedade de conteúdos, né? Mas, voltando para o livro físico, uma das grandes vantagens da leitura do livro impresso é do ponto de vista biológico mesmo. A luminosidade das telas, elas têm um efeito que não é um efeito bom para a gente. Elas cansam a leitura. Elas também, quando, por exemplo, o hábito que o Pedro estava falando, que é super legal, de pegar uma leitura antes de dormir, se você pega essa leitura para ser uma leitura digital, ela pode atrapalhar teu sono, dependendo da qualidade da tua tela, né? Então, as telas, elas trazem uma luminosidade numa frequência que é quase como se fosse uma sinalização para a tua retina de que ainda está de dia. E vamos lembrar que a gente é
bicho diurno, né? A gente pode ter uma variabilidade em termos de quem dorme mais cedo, quem dorme mais tarde, mas a gente tende a sincronizar com a luz do sol, entender que aquilo é atividade. Se você coloca esse estímulo à noite, isso pode ter um prejuízo na qualidade do teu hábito de sono, o que é quase que o efeito oposto. Se a gente for parar para pensar, se você constrói esse hábito de leitura antes de dormir, com um livro físico e consegue substituir o hábito de ficar ali nas mídias sociais antes de dormir. E isso pode ser uma saída para muita gente que, por exemplo, está com dificuldade de dormir à noite, né, porque fica no celular ou jogando jogos de celular, de computador, também tem um efeito muito viciante, vamos dizer assim, ele dá muita recompensa imediata e você passa horas ali, né, colocando essa situação, falando para o teu cérebro, tá de dia, vamos ficar ativo. Eu acho tão gostoso pegar um livrinho ali, deitar na cama e aí você vai vindo aquele soninho. Exato. Ali. Nossa, é o melhor jeito de dormir, gente. É o meu remédio de dormir. As pessoas falam, mas dá muito sono. Eu falo, mas pra mim também, funciona também pra isso, pra eu relaxar, meu cérebro desliga. Se eu tento dormir sem ler, eu não consigo. Eu vou demorar 1 hora, porque meu cérebro tá ligado. Quando o livro ele vai me relaxar, é minha meditação, eu digo, porque eu foco lá naquele negócio, eu vou relaxando. Realmente, no final, eu tô caindo de sono. Fecho o livro, desligo a luz e boa noite, sabe? Pra mim, funciona muito bem. E eu sinto também, né, a diferença de ler. Eu tenho Kindle e tal, eu leio de vez em quando, mas eu tenho uma coisa meio de memória espacial, assim, não sei, de pensar, quando eu leio as páginas, parece que eu absorvi mais aquela informação. Eu lembro mais ou menos onde estavam as coisas. No Kindle não, é uma tela só, né? Mas eu, ao mesmo tempo, tenho coisas boas do Kindle, né? Isso de poder se levar para qualquer lugar, de ter não levar o peso acesso ali, né? a muitos livros, de pessoas que enxergam mal poderem aumentar muito a letra, então tem essa questão da acessibilidade. Tem pessoas que se adaptam muito bem ao Kindle, assim. Então, mas para mim eu sinto, assim, a diferença. Não, e é uma das coisas que tem cada vez mais se visto, principalmente nas gerações dos novos leitores, né? Principalmente nos nativos digitais, que são as pessoas que nasceram após 1995, né? Que conhecem o mundo a partir dessas tecnologias. A leitura digital é muito mais popular, ela conversa muito mais diretamente com essa geração. E uma coisa que pode ser estratégica é a compreensão das vantagens e desvantagens de cada uma dessas mídias, né? Então, se você está, por exemplo, precisando e percebendo que, poxa, um hábito de leitura pode me fazer dormir melhor, então faz sentido você escolher uma leitura no livro impresso, porque é uma mídia que vai, nesse foco de saúde, vai te ajudar mais. Mas se você é um adolescente, né, que está querendo melhorar a tua performance cognitiva, está querendo se aprofundar mais nesse hábito de leitura, talvez uma leitura digital converse melhor com o teu estilo de vida e possa ser mais fácil e flexível de você levar no teu celular, no tablet, no Kindle, uma diversidade de livros que você vai poder ter acesso no momento que você quiser, no momento que for tranquilo para você. Isso pode ser atrativo e eu percebo que, por exemplo, algumas bibliotecas digitais têm adotado, principalmente para crianças, né, estratégias de gamificação que são muito interessantes para essa geração, porque elas conversam diretamente da mesma maneira que essa geração, que as novas gerações de nativos digitais entendem. Então não adianta, se a gente está percebendo que essa maneira de socializar é algo que veio para ficar de uma forma super importante, é importante também que a gente transforme, adapte essa tecnologia de uma forma mais acessível, que atinja a maior quantidade de pessoas. Que muitas vezes a gente vê uma criança, eu posso dizer isso assim por experiência própria também, tá? Com meu filho mais novo, de 6 anos, né? Ele engatou num ritmo de leitura com biblioteca digital por conta das estruturas de gamificação, que agora ele é o mais interessado em ir para as livrarias. A gente passeando... Nossa, que
Que demais isso. Porque tem essa relação, né, de infância, assim, também, e adolescência com leitura, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que tem um pezinho ali na Gen Z, né? Tenho 24 anos. Então eu lembro que eu ia na banca comprar a Turma da Mônica Jovem, que era um negócio que eu gostava muito. E depois eu tive a sorte de gostar, assim, dos livros paradidáticos, né? De ser já um estilo de livro ali, ou ali quando você tá mais na pré-adolescência, adolescência, que você lê os livros mais clássicos, eu gosto muito. Sim. Só que tem gente que eu sei que tem dificuldade, né? Que não gosta desses livros clássicos e acaba criando um certo distanciamento depois desses livros paradidáticos ali, né? Enfim, como que foi essa relação pra vocês? O que vocês acham disso? É um tema que sempre aparece, né? Isso. A gente deve dar para adolescentes, para eles lerem livros, né, aqueles clássicos, que algumas vezes são mais complexos, mais densos. Vou dar aqui um pouco o meu exemplo. Eu sempre fui um super bom aluno na escola, dedicado, e mesmo assim tiveram vários daqueles livros obrigatórios que me traumatizaram, de certa Nossa, forma. eu lembro, Dom Quixote foi um que me deu uma… Não consegui. O Don Quixote é gigantesco, né? Exato. E mais que isso, eu acho… o problema não é nem só o livro, é que se você lê o livro para fazer uma prova, se perde a questão do prazer da Total. leitura, né? E aí você fica lendo e fala, o que será que vai cair na prova? Será que vai perguntar isso? Você não quer saber, curtir. Você quer não assim, o tá que eu preciso aproveitando. memorizar aqui? E muitas vezes, para esse fim, ler um resumo, né, com os detalhes, as explicações, qual o tipo de narrador, coisas que não necessariamente eu vou ficar prestando atenção, né, quando eu tô lendo um livro. Então, eu acho que é a soma de livros serem densos e também dessa ler para fazer a O prova. objetivo ali, né? Eu acho que tem alguns livros que realmente são over, assim, sabe? Porque ainda que tenham alguns adolescentes que vão curtir, porque eles são mais maduros, têm mais o hábito da leitura, a grande maioria vai ser traumatizada e ter a ideia de que ler é chato, ler é difícil e ler não é pra mim, sabe? Perfeito. E é nisso que eu vejo uma grande vantagem da literatura digital, porque abre espaço também para novas vozes, para novos escritores, né? Então, se você vê, assim, um exemplo prático, né? Eu acho que um ponto super importante que o Pedro falou sobre um bom leitor, né? É conseguir encontrar ali pelos amigos alguém que você vai indicar um livro. Isso é um hábito que a gente… É uma demonstração de carinho, né? Presentear com um livro é você acertar ali no gosto daquela pessoa, mostra o quanto que você conhece daquela pessoa. Uma coisa é você fazer um presente de um livro físico, né? Para essa geração, talvez faça mais sentido você recomendar um livro digital diretamente de um ponto para o outro. Imagina você pegar um título e mandar para o teu amigo que está não sei aonde, mas você lembrou dele naquele momento, né? Então, isso é só um exemplo de como algumas ferramentas digitais podem, na verdade, ajudar a democratizar o acesso ao hábito de leitura. Mas isso parte também de uma conscientização do próprio setor, de entender como conversar e como adaptar esses conteúdos, né? E como que a gente deve também ter essas expectativas, né? Isso que eu acho… A tua primeira pergunta, Dandara, acertou muito, né? O que é um bom leitor norteia a gente para entender o que é que a gente espera desse hábito de leitura, né? O que é que a gente espera do que seria um bom leitor. Eu acredito que um bom leitor seja uma pessoa capaz de entender justamente como que ler pode ser benéfico para você. E para o adolescente, para o indivíduo que está lidando com a entrada na vida adulta, que tem tantas… vamos dizer, armadilhas, né, abstratas, emocionais, é um momento de revolução, não apenas hormonal, mas também de todos os aspectos de socialização, que aquela mente que antes era uma mente que pensava como criança, começa a se deparar com uma série de angústias e fatores que não consegue entender bem direito. E às vezes você não tem muito com quem conversar. Às vezes você vai encontrar isso numa boa leitura. Um bom personagem denso. Lembrei agora do primeiro livro que eu li, que eu lembro de ler, assim, e amar, que se chamava Poderosa, que era uma menina, assim, e era bem isso, sabe, assim, tinha, sei lá, uns 12 anos, tava passando pelas mesmas questões, assim, ali. E eu lembro que eu li, e aí você se encontra ali, né, você pensa, cara, isso é legal. E olha o que te marcou, que você lembra até hoje, né? Exato, lembro do nome do livro até hoje.
E aí, pensando em… A gente já falou aqui do hábito, né? E de criar metas reais de leitura, que eu acho que é um ponto o mais importante, né? Provavelmente. Mas queria saber, assim, se vocês conseguem pensar em outras dicas, em outras formas da gente voltar esse hábito de leitura ou criá-lo, né? Porque, enfim, é isso. Eu acho que tem gente que tá com esse hábito adormecido ali um pouco. Ou pessoas também que podem criar ali do zero, né? Enfim, e aí acho que a gente pode passar por muita coisa, mas queria ouvir de vocês. Tem várias dicas, né? Eu acho que o primeiro, como a gente falou, a leitura é um hábito diário, então lê um pouquinho todos os dias. Depois, eu acho também muito importante a questão de qual livro você vai ler. Você tá lendo um livro por prazer? Você tá escolhendo uma história por prazer ou você tá escolhendo um livro para que você quer… né, a ideia do utilitarismo, de trazer um conhecimento imediato para se aplicar na sua vida e tal. Então você vai ler o livro, né, do Poder da Manhã, no Milagre lá, de como se relacionar, de como ser um líder. E essas leituras são válidas, mas não são as melhores para criar um hábito da leitura, porque não estão necessariamente associados ao prazer, né? Só a curtir, tem algo por trás. Então, o que eu recomendo é escolha uma história legal, uma ficção, pega a ficção. E aí as dicas podem ajudar também, né? Dos amigos, dos perfis. Às vezes um clube de assinatura, não sei. Total. Enfim. Então, mas assim, o que você acha que você vai gostar? Um tema que você goste, uma sinopse que te interesse. Pegar livro mais curto, não vai assim, vou começar a ler, vou pegar 100 Anos de Solidão ou Crime e Castigo, Dostoiévski. Aí sim você não vai ler, porque vai te traumatizar também. Então pega livros curtos, menos densos. Aos poucos você vai se aventurando, entendeu? No começo vai no que te dá conforto, mas pensando na ideia do prazer. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que essas são as principais dicas. Exato. Para todos os hábitos que a gente cria, é importante que esse hábito faça sentido no teu dia a dia, no teu cotidiano. Senão fica difícil você manter esse comportamento todos os dias, né? A consistência no comportamento, ela passa por esse entendimento de que aquilo é importante para você ou de que aquilo te traz algo, te traz uma recompensa. Então, é importante que esse hábito de leitura também faça sentido para quem está construindo isso. E daí a escolha, a seleção de leituras que possam te trazer essa recompensa, que faça sentido para o teu dia a dia naquele momento, é super importante. Eu passei um tempo fazendo uma escolha de clube de leitura para retomar meu hábito durante a pandemia. Eu estava com muita dificuldade de me manter ativa em leitura durante a pandemia, me ajudou bastante, assim. Me dava uma sensação de que eu estava ganhando um presente, né, todo mês ali, e que vinha escolhido para mim e eu sempre gostei, sempre fui muito fã de tecnologia, então para mim era, olha, vamos ver o que é essa tecnologia que viu ali o meu perfil, vamos ver se ela me adivinhou, né? Então isso dá aquela sensação gostosa, né? De recompensa, e aquilo fazia sentido para mim naquele momento, eu estava precisando daquilo naquele momento. Outras pessoas podem sentir isso com grupos de leitura, né? Então você está precisando, principalmente pessoas adultas que começam a perder um pouco mais dos vínculos sociais, né? Começa a perder aquele hábito de encontrar um amigo, né? No corre-corre da vida, tanto problema, acaba não tendo muita desculpa para encontrar os amigos. Isso pode ser uma boa saída, né? Um clube de leitura em que você encontra 2, 3 amigos, né, ou amigas que percebem esse ganho e escolher um tema juntos, né, e discutir, trazer, tu gostou, não gostei, aquela coisa, me lembrou fulano, me lembrou cicrano, nossa, aquela passagem maravilhosa, e não sei. Então, isso vai criando, tem várias maneiras da gente criar relações sociais que passam por esse estímulo da leitura. E eu acho que isso pode ser uma boa forma de você se reconectar com essa maneira de olhar para os ganhos que a leitura pode trazer. Demais. E os audiobooks? Fiquei pensando aqui. Os audiobooks estão crescendo aqui no Brasil, até chegou agora a Audible, né, que é uma das maiores referências na criação de audiobooks. E eu acho que tem também, de novo, uma questão de acessibilidade muito interessante para pessoas que não podem ler e tal.
E também pessoas que conseguem aproveitar momentos de trânsito e tal, para conseguirem escutar. Eu, pessoalmente, tenho mais dificuldade. Já escutei, tive boas experiências, mas eu sinto que eu me distraio mais facilmente. Uhum. E qual o problema? Muitas vezes a pessoa, eu vou aproveitar aqui que eu tô lavando louça pra escutar no carro, mas ela também, quando ela vê, ela tá 5 minutos sem prestar atenção. Aham. Então tem que tomar mais cuidado, não é deixar uma coisa tocar, uma música de fundo, né? Uhum. Você tem que prestar atenção. Pra não entrar nessa dinâmica de produtividade É maluca isso, também, de que a gente exato. sempre tem que estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Uhum. Exatamente. Então, da mesma forma, né, é uma outra mídia, né, o audiobook, ele, assim como o mais distante do livro físico que o livro digital, mas é uma outra mídia de você transmitir essa informação. Não vai ser uma transmissão automática de todos os benefícios, mas tem vários benefícios também no sentido de poder apoiar esse acesso, né, e instigar essa curiosidade. Às vezes a gente gosta de um título no audiobook e começa a experimentar aquele título e percebe que a leitura a atenção está ficando superficial. Concordo contigo, Pedro. Isso tem tudo a ver com esse engajamento multissensorial mesmo, né, que a gente está ali acessando apenas com dos nossos estímulos, apenas com o auditivo, né? De uma certa maneira, a gente está experimentando esse universo de imaginar como seria aquele cenário, entrar naquela história e ter todas aquelas identificações. Então, traz benefícios também. E pode ser um gancho para você criar um hábito, se isso é a forma possível de fazer esse hábito nesse momento da tua vida. É que nem aquela conversa sobre criar um hábito de exercício, sabe? Tem gente que não vai poder, não tem tempo de ir para academia, né? Mas tem aquele tempinho ali em casa que dá para fazer alguma prática de exercício e aquilo ali é uma porta de entrada para o hábito de exercício físico. Do mesmo jeito, outras mídias podem ser essa porta de entrada para um hábito e te levar a querer buscar uma informação mais sustentada. Isso é o que a literatura também tem mostrado, né? As outras mídias, elas tem esse poder de popularizar o acesso, mas a leitura no livro físico, principalmente, é a leitura que engaja mais concentração e atenção por longos períodos. Então, vamos levar esse estímulo quase como se fosse um atleta de alta performance, né? Aquele leitor que vai ler aquele livro bem denso, de altas páginas e conseguir concentrar. Tudo bem, isso pode ser uma ponta de estímulo, né? Não precisa ser a porta de entrada para todo mundo, né? Isso que muitas vezes pode trazer frustração também. Sim. E aí, para finalizar o nosso papo, queria que vocês, se vocês quiserem, né, indicar algum livro ou algum clube, enfim, alguma coisa que prendeu muito vocês, assim, ultimamente. Vocês acham uma boa para sair de uma ressaca literária para começar um hábito de leitura? Bom, eu vou indicar 2. Primeiro, o meu livro que eu lancei agora, que é o 30 Segundos Sem Pensar no Medo. E por quê? Porque eu falo muito sobre isso, sobre como, além de outros temas, né, ligados a como os livros me ajudaram a me aceitar como um homem gay e tal, mas também como eu passei a ser um leitor. E ao longo do livro tem várias dicas de livros que me marcaram, né? E aí eu posso citar um deles, deixa eu pensar, tem um livro que eu gosto bastante, chama Eu, Tituba, a Bruxa Negra de Salem. Ai, é incrível, já li Da isso. Marie Condé, que é uma autora caribenha. E eu acho que ele prende, sabe? Pra quem tá começando, bem legal, a história legal de uma mulher escravizada que ela acabou sendo condenada no tribunal de Salem, mas acabou sendo esquecida pela história mesmo, assim, por ser uma mulher negra. E a autora vem e, diante da existência real da Tituba, preencher com ficção que a história apagou daquela mulher. Então é super interessante. Esse livro, inclusive, eu comprei. Minha tia leu primeiro, me contou o final. Porque ela tem dessas. Ela conta o final do livro. Ela dá e eu odeio. E aí eu falei, nossa, gostou do livro? Ela gosta. E contou todo o final. Eu falei, tá bom, obrigada. É muito bom esse livro. E aí, e também o meu podcast. Daria um livro que toda semana eu entrevisto uma pessoa ligada a livros e leitura, autores apaixonados por leitura. Então, tem muita conversa legal, assim, reflexões relacionadas à literatura. O que eu estava vendo ali, a indicação está ali na minha estante. Eu queria indicar esse livro, né, e
para as mulheres, assim, que eu li durante a pandemia e me deu um alento maravilhoso, da Isabel Allende, As Mulheres da Minha Alma. Eu fui extremamente tocada por ele, e a partir dele foi quando eu fui atrás da TAG, né, que é um clube de livros, assim, e comecei a voltar para o hábito de leitura a partir daí. Foi onde eu percebi, assim, poxa, isso daqui pode me dar uma boa ajuda durante esse período que eu estou me sentindo aqui tão sem chão na pandemia, né? E eu queria também, assim, fazer uma indicação de algo que eu tenho visto tem um potencial muito legal de estímulo à leitura para crianças, principalmente para o início dessa jornada literária, né, quando começa a aprender a ler, que é a Árvore Educação, a Árvore de Livros, que tem um papel, assim, tem tido um papel fundamental na criação de hábito de leitura aqui em casa. Né? Então eu vejo que os pequenos, para eles, não passa nem por uma questão de a mamãe mandou, não. Eles entram naquilo ali, toca no mundo deles de uma maneira muito natural, né? Então eu acho muito legal, eu queria indicar. Bom, agora a gente vai para o quadro Summer Quest. Perguntas fixas que vamos fazer para todos os convidados que passarem por aqui com uma única intenção: te inspirar a levar uma vida leve e em busca do sol o ano todo. Bom, gente, para começar, o que vocês curtem fazer para relaxar? Bom, leitura, né? Pra mim é relaxar. Eu gosto, às vezes, sabe, da ideia de não ter compromisso num dia, assim. Porque eu acho que, minha vida tá cada vez tão mais compromissada. E mesmo no fim de semana, tem um evento, não sei o quê. Até os compromissos legais, né? Vira obrigação. Então, pegar aquele domingo, o que você vai fazer? Nada. Eu vou ficar no sofá, sei lá o que eu vou assistir, botar alguma coisa pra assistir, pedir uma comida gostosa, ficar na minha casa, que eu mal fico. E, sabe, eu acho que pra mim isso me associa muito a relaxar. Dar uma cochilada no sofá, acordar, perder o dia. Sabe aquela coisa? No fio eu tô ganhando muito, né? Não saber nem que horas são, né? Não. Gosto muito dessa daí também. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de chorinho, né? Eu gosto muito de bater perna também, mas bater perna assim sem muito compromisso, né? Dar uma passeada assim no parque ou ir para uma praia, sabe? Às vezes com a companhia boa, às vezes sem companhia mesmo, só olhar ali, ter aquele momento de contemplação. Eu acho que contato assim com a natureza, ou de estar pertinho da árvore, para mim já conta como natureza, tá? A praia mais incrível que vocês já visitaram? Eu acabei de voltar de uma viagem, era um mar muito lindo, não é nem questão na praia. Um mar muito que era em Bonaire, uma ilha uma colônia holandesa no Caribe. Já indicaram aqui Bonaire, sabia? Tá. E é um lugar que ninguém conhece, né? Então, fiquei impressionada aqui. E Fernando de Noronha, né, tem praias maravilhosas. Fernando de Noronha é maravilhoso. Eu me lembrei aqui de uma viagem que eu fiz para Cancún, mas também pelo mar, assim, que era um azul chiclete, meu PowerPoint, sabe? Uma coisa incrível. Mas eu não tenho como não citar a Praia de Carneiros, em Pernambuco, que é uma coisa linda. Tem uma igrejinha, eu acho que é do século XVII ou XVIII, não sei. Mas que quando a maré sobe, aquilo ali fica um negócio maravilhoso. Se vocês pudessem escolher um lugar no mundo para estar agora, qual seria? Eu gosto de viajar, tá? E acho que a cidade que eu sou apaixonado no momento é Londres. Mas acho que é uma cidade que eu moraria, sabe? Eu gosto de apesar disso, eu gosto de agito, eu gosto de lugar movimentado. Eu gosto de lugar que tem tudo a qualquer momento, então. Sim. Livrarias maravilhosas. E a última pergunta é: a tradução de verão perfeito pra vocês? Eu sou nordestina, né? Não tenho como fugir de uma casinha de veraneio na beira da praia, que você não tem hora. Você vai se regulando pelo horário das refeições, porque alguém está fazendo a tapioca, ou passou alguém vendendo a cocada, e aí você vai se orientando assim no dia. Que delícia. Eu acho que é isso, eu tô perto da natureza, eu adoro uma piscina, eu adoro uma praia também, mas não amo ficar com aquela areia por muito tempo em mim. Então eu adoro uma piscina também, sabe? E é isso, assim, relaxar, dormir à tarde, né, com
com aquele corpo meio queimadinho do sol, assim, né? Aquela sensação. Ai, não precisa ficar vendo e-mail no celular. Comer bem, beber uma caipirinha gostosa. E pra mim, estar no Brasil, em alguma praia do Brasil. Delícia. É isso, gente. Queria agradecer muito vocês pelo papo. Que papo delícia. Obrigada por estarem aqui no Desenrola. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigado, Natália. Ficou muito legal conversar com você. Muito bom. Prazer, viu, gente? Presente estar aqui com vocês. Espero que você aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Siga o Desenrola na sua plataforma de áudio favorita, o The Summer Hunter. Conheça o trabalho do Pedro, da Natália. E é isso. Até o próximo episódio.